O mofo branco é uma doença bastante conhecida pelos agricultores e ataca diversas culturas. Ela é causada por um fungo e pode provocar prejuízos nas plantações. Nós conversamos com um especialista sobre esse assunto. Nesta semana, nas redes sociais, um assunto muito comentado é a ocorrência da doença denominada mofo branco. Para conversar mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor Jorge Geller, que é docente aqui do curso de agronomia do Centro FAG. Professor, o senhor pode explicar um pouco mais sobre essa doença, como ela se manifesta principalmente nas plantas aqui na nossa região? Pois não, Antônia. O mofo branco é uma doença, então, de caráter generalizado, né? É causada por um fungo chamado Sclerotinia sclerotiorum, né? E que ataca inúmeras culturas. Cerca de 400 plantas vegetais são atacadas ou infectadas, né? Que seria o correto, por esse fungo, né? Então, esse fungo ele se manifesta e provoca, assim, danos sérios, principalmente na cultura, aqui na nossa região, na cultura do feijão e em hortaliças. Quais são os principais fatores para que essa doença se manifeste? O fungo é bastante delicado, vamos chamar assim, ele exige condições de ambiente favoráveis a ele, né? São bastante umidade no solo, a gente chama tempo de umidade, por volta de 48 a 60 horas de umidade do solo ou período de chuva, né? Associado com temperaturas amenas, né? Em torno de 15 a 20 graus de média diária. Como que o produtor pode identificar os principais sinais de que o mofo branco está ocorrendo nas plantas? São os sintomas, né? O fungo, assim que ele infecta a cultura, ele ataca, coloniza a planta e ele se manifesta através dos sintomas. Os sintomas, dependendo da cultura, né, são diferentes, mas no geral, onde o fungo ataca, ele vai provocar um mofo branco bastante denso, um mofo branco fechado. Essa planta começa a murchar, ela acaba murchando e redunda em morte dessa planta. E nesse mofo branco vão se formar estruturas, né, específicas chamadas escleróides, que vão cair no solo e que vão permanecer nesse solo até a próxima cultura. Outra dica que eu dou é escolher cultivares de feijão de hábito ereto. São plantas mais eretas, né? Não são plantas prostradas ou do tipo engalhadas que caem no chão, que fazem cipó. Tá? Esse também é uma medida de evitar a doença, né? Além daquelas citadas por mim há pouco. Né? Como o professor Jorge Geller indicou, o mofo branco é uma doença que é preciso ter bastante atenção com ela, né? Correto, Antonella. O mofo branco é a Sclerotinia e ela é preocupante, é uma das principais doenças para o feijão. Então, tudo que o professor Geller falou é o que deve ser feito. Um manejo correto de usar variedades de porte mais ereto, cuidar no adensamento, cuidar nas aplicações quando for necessária. E o mofo branco, ele tem uma característica de ter uma temperatura em torno de atuar com uma temperatura em torno de 20 a 25 graus e altas umidades. Então, deve-se controlar, principalmente a época de plantio, saber a melhor época para se ter não ter essas condições, né, adequadas ao mofo branco. Embora condições adequadas ao mofo branco é condições adequadas à cultura também. Tomar um cuidado muito especial que no início do florescimento até a formação da vagem é onde ocorre o processo do mofo branco. Então, talvez alguns fungicidas mais específicos quando iniciar essa fase da produção do algodão, fase vegetativa para fase reprodutiva. Então, mofo branco é perigoso, é uma doença mais importante no feijão. Tomar muito cuidado com rotação de cultura, né? Soja, feijão, o ideal é uma gramínea pós. Cuidado com o mofo branco.